Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander, de Pesquisa Operacional 2, e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo para 1, entrando no tema Análise de Decisão, que é tratado no capítulo 13 do livro do Tahar, da página 219 a 232, e lembrando que as minhas recomendações são sempre vocês focarem tanto nas definições, quanto nos exercícios resolvidos dessas páginas aqui. Eu vou acessar agora o livro do Tahar, tá vendo? Capítulo 13, Análise de Decisão, lá pela Biblioteca Pearson. E basicamente, aqui no início ele diz o seguinte, que para a gente poder usar essas ferramentas de análise de decisão, depende basicamente de qual é o tipo de dado que a gente tem disponível. Se ele é determinístico, se ele é probabilístico ou se ele é incerto. Ou seja, se a gente conhece quem é esse nosso dado, se a gente conhece a probabilidade de ocorrência desse certo fenômeno, ou se esse nosso dado ele é incerto, ou seja, a gente não tem conhecimento nem da probabilidade dele. E aí, para o caso do nosso dado ser determinístico, a gente usa basicamente, que é uma ferramenta bastante conhecida, que é esse processo analítico hierárquico, que é a HP, que é uma ferramenta para lidar, no caso de decisões sob certeza, ou seja, aquelas decisões que a gente conhece as características do dado que a gente tem. Então, nesse capítulo a gente vai tratar esses 3 casos, um em cada sessão, e aí conforme for desenvolvendo as sessões a gente vai entendendo com mais clareza a diferença entre eles. E aí o tópico 1 desse capítulo, que é o item 13.1, a gente fala sobre a tomada de decisões sobre certeza, usando aquele processo analítico hierárquico. E um bom exemplo para a gente entender ele é esse exemplo que o livro traz. E ele diz basicamente o seguinte nesse exemplo, que existe um estudante, Martin, e que ele é um aluno brilhante, e ele passou em 3 universidades, sendo que para ele, vamos supor o seguinte, cada uma das 3 universidades vai dar uma bolsa de 100% para ele, de estudos. Ou seja, para ele tanto faz estudar na A, na B ou na C, que ele vai estudar sem precisar pagar. E aí ele teve que adotar um critério para poder decidir qual das 3 universidades que ele vai ingressar. E aí ele pensou o seguinte, vou utilizar 2 critérios. Um é a localização da universidade e o outro é a reputação da universidade. E aí o que ele fez? Bem, para Martin, a reputação ela é 5 vezes mais importante do que a localização. E aí quando a gente faz essa continha, que lá na frente que eu vou mostrar como é que faz, a gente chega à conclusão que 83% do peso da escolha da universidade vem para a reputação e 17% desse peso vai para a localização. Como que chega nesses valores a gente vai fazer lá na frente, mais para frente. Mas a princípio foquem nesses valores. E outra coisa que ele fez foi dar pesos para a localização e para a reputação para cada universidade, A, B ou C. E a forma como se chega nesses valores aqui a gente vai ver lá na frente também. O ponto aqui é o seguinte, dado que a gente conhece o peso da localização e da reputação, e dado que a gente também conhece qual é o peso da localização individual de cada universidade e qual é o peso da reputação individual de cada universidade, com esses parâmetros que são determinísticos, que foram determinados por Martin, a gente consegue saber qual é a melhor escolha para Martin sobre a universidade que ele vai ingressar. E aqui, se a gente for reparar, começar a analisar essa tabela, a gente vê, por exemplo, que a universidade C para Martin, ela tem um peso 2 vezes maior do que a da universidade B. Ou seja, para ele a localização de C é melhor do que a localização de B. Só que a reputação de A, tá vendo? Ela é quase 2 vezes maior do que a reputação de B. Ela é praticamente 2 vezes maior, por aproximação. Ou seja, para Martin, para o curso que Martin quer ingressar, a universidade A tem um peso maior do que a de B.
E aí se a gente pega esses valores, ó, por exemplo, para saber qual é o peso da Universidade A na decisão de Martin, basta a gente pegar a localização, o peso da localização para Martin, que é 0,17, e multiplicar pelo peso da localização da Universidade A, que é de 0,129, que é 12,9%. Se a gente somar isso com o peso da reputação de A, que é 0,80, do peso da reputação para Martin, que é 0,83, vezes a reputação da Universidade A, de acordo com Martin, a gente vai ter esse valor que é o peso total. Ou seja, desculpa, é o peso da localização vezes o peso da localização da Universidade A, mais o peso da reputação vezes o peso da reputação da Universidade A. Isso aqui vai dar um valor total, que é o peso composto, que é o peso total da Universidade A. Se a gente fizer a mesma coisa para B, o peso da reputação vezes a reputação, o peso da localização vezes a localização da B, mais o peso da reputação vezes o peso da reputação de B, a gente vai ter um valor total para B e a mesma coisa para C. E aí, como o peso de A em relação à decisão de Martin, o peso total de A é o maior, então para Martin a melhor opção é ingressar na Universidade A. Repara que se a gente somar isso aqui vai dar 1, né? Ou seja, a parcela maior do peso relativo entre as três universidades está na Universidade A. Então, para Martin, a melhor opção é escolher a Universidade A. E aqui ele trata um exemplo geral, que ele considera que Martin tem uma irmã gêmea, que é a Jane. E aí agora a decisão reflete nos dois, ou seja, a decisão agora é qual das universidades, supondo que os dois vão ingressar na mesma universidade, qual é a universidade que é a melhor opção para os dois. E aí, se a gente analisar esse exemplo, ó, eu vou para a página seguinte. E aqui na página seguinte ele mostra tanto o caso só para Martin, que a gente vê ó, que a minha decisão é selecionar a universidade, e o meu critério é localização, que é 0,17, e reputação, que é 0,83. E aqui eu tenho as alternativas e o peso que Martin deu para cada uma das alternativas, em relação à localização e em relação à reputação. E aí aqui eu tenho aquele peso total que a gente calculou, que leva em consideração os pesos relativos à localização de cada universidade e a reputação, somado com os pesos relativos à reputação de cada universidade. Aqui nesse exemplo daqui, nessa figura, a gente já começa a levar em consideração também a decisão de Jane, que é a irmã dele. E aí o que é interessante é que surge então um novo nível de hierarquia. A gente tem a hierarquia que é o peso de Martin com o de Jane, ou seja, o peso da decisão de Martin e o peso da decisão de Jane, que podem ser iguais, né? Ser 0,5 para cada um, mas pode ser, por exemplo, de Martin ser 0,7 e de Jane 0,3. Significa que Martin tem o peso da decisão de Martin tem uma influência maior do que o peso da decisão de Jane. Ou então Jane ser 0,7 e Martin 0,3, porque o peso da decisão de Jane é maior do que a de Martin, por exemplo. E aqui a gente tem o peso da localização dado por Martin, que é P1, e o peso da reputação dado por Martin, que é P2, que a gente viu aqui em cima, 0,17 e 0,83. Que não necessariamente vai ser o mesmo peso que Jane deu à localização, nem o mesmo peso que ela deu à reputação. E da mesma maneira, os pesos relativos de cada universidade para Jane, tanto em relação à localização quanto em relação à reputação, podem ser diferentes do que o que Martin deu. E aí o que é interessante é que o peso total agora da universidade, ela vai depender tanto dos critérios adotados por Martin, somados com os critérios adotados por Jane. E aí, fazendo isso para cada universidade, o que der o maior valor vai ser a universidade que vai ser a melhor opção a ser ingressada pelos dois irmãos. E aí o que ficou faltando é, tá bom, como que eu determinei lá atrás aqueles valores que estão na tabela? E também aquele 0,17 e o 0,83. Ou seja, como que eu determinei esses valores aqui? E como que eu determinei esses dois valores
naquele exemplo só com Martin. E aí eles são determinados usando o critério que a gente chama de matriz de comparação. Ou seja, como que a gente determina os pesos? A gente, para isso, utiliza uma matriz que a gente chama de matriz de comparação. E aí funciona da seguinte maneira. Primeira coisa, Martin, né, que é o nosso tomador de decisão, ele tem que adotar algum critério de comparação. E o nosso critério é o seguinte, ó, é essa matriz A princípio, onde a gente tem localização e reputação, localização e reputação. A gente sempre olha da linha para a coluna. Ou seja, para Martin, a reputação é 5 vezes mais importante que a localização. Para ele, a reputação é igual à reputação, né? Agora, a reputação em relação à localização, 5 vezes. E a localização a localização em relação à reputação? Ela é 5 vezes menor. O peso dela é 5 vezes menor, por isso que esse 5 entra dividindo. E aí o que a gente faz depois disso? Depois da gente definir a matriz de comparação, a gente faz ela na forma normalizada. O que significa normalizar uma matriz? Significa somar os elementos de cada coluna, 1 mais 5 que dá 6, e dividir cada elemento dessa coluna por 6. E aí 1 dividido por 6 dá 0,17 e 5 dividido por 6 dá 0,83. Faz a mesma coisa com a coluna reputação. Faz 1 sobre 5, que dá 0,2, né? Mais 1, que dá 1,2. Aí pega esse valor e divide. Faz o 0,2 dividido por 1,2 e faz o 1 dividido por 1,2, que vai dar o 0,17 e o 0,83. E essa daqui é a matriz que a gente chama de matriz normalizada, que aqui no livro está errado. Na verdade aqui é N, tá? Não é A, não. Aqui é N. O que a gente faz com esses valores que a gente obteve? Soma cada linha, faz a média de cada linha. Faz 0,17 mais 0,17 dividido por 2, que dá 0,17. E faz 0,83 mais 0,83 dividido por 2, que dá 0,83. E esse valor de 0,17 e 0,83, que é justamente o peso da localização e o peso da reputação que a gente botou aqui. Foi determinado dessa maneira. E como é que eu determino esses outros pesos aqui? Basta eu fazer a mesma coisa, só que com a matriz de comparação das universidades em relação à localização e a matriz de comparação das universidades em relação à reputação. Ou seja, para Martin, ó, a faculdade B tem uma localização 2 vezes melhor que A. E a C tem uma localização 5 vezes melhor que A. E a C tem uma localização 2 vezes maior que B. E aí faz isso para todos os elementos da matriz. A mesma coisa para a reputação. Em seguida, o que a gente faz com a matriz de comparação? Normaliza ela. Faz a soma, ó, a soma de cada elemento de cada coluna. Aqui vai dar 8, aqui vai dar 3,5, aqui vai dar 1,7. O que eu faço elemento a elemento? Aqui eu vou fazer 1 sobre 8, 2 sobre 8, 5 sobre 8. E aí esses resultados aqui dessas operações vai dar a matriz normalizada da localização e a matriz normalizada da reputação. Como é que eu obtenho o peso da localização da Universidade A? Somo cada uma das linhas e divido pelo número de linhas, que vai dar 0,129, que é justamente o peso da localização da Universidade A. Se eu fizer isso para todas as linhas, eu vou ter o peso relativo para B e para C em relação à localização. Se eu fizer a mesma coisa com a matriz normalizada da reputação, eu vou conseguir obter os pesos relativos de cada universidade da reputação, que são aqueles valores que eu coloquei na tabela lá atrás, que são esses valores que estão aqui. Então, como que eu obtenho esses valores? Usando a média das linhas da matriz normalizada. Beleza? E aí chega um critério muito interessante em relação à matriz de comparação, que é o critério de consistência, que ele diz o seguinte: se as colunas das matrizes normalizadas são idênticas, então a matriz original é uma matriz
matriz de comparação original é uma matriz consistente. Então, por exemplo, lembrando que aqui é um N, né? Essa daqui é a matriz A normalizada. Ora, essa coluna é igual a essa coluna. Significa, então, que a matriz A, de comparação A, é uma matriz consistente. A mesma coisa acontece com a normalizada da reputação. Ó. Todas as colunas são iguais. Se todas as colunas delas são iguais, então a matriz AR, a matriz de comparação da reputação, é uma matriz consistente. E aqui embaixo ele explica também um critério para você determinar se ela é consistente ou não, sem precisar olhar para a matriz normalizada. Só precisa olhar só para o AR e aqui ele dá um critério para a gente decidir se ela é consistente ou não. Tá bom, mas e se ela não for consistente? Dei uma lida nesse desenvolvimento matemático, que eu vou discutir só esse resultado, que é o que ele chama de razão de consistência, que é CI sobre RI, onde CI é o índice de consistência da matriz de comparação e RI é a consistência aleatória da matriz de comparação. E esse critério mostra o seguinte: quanto mais próximo o índice de consistência for de zero, mais próximo a razão de consistência vai ser de zero. E isso significa que a matriz A é uma matriz consistente. Ou seja, se a razão de consistência der zero, ela é consistente. Ou seja, quanto mais próxima a razão de consistência for de zero, mais a minha matriz A é consistente. E quanto mais afastado for de zero, mais ela é inconsistente. E aí se cria o que ele chama de nível de inconsistência aceitável, que diz o seguinte: qual é o critério? Se a razão de consistência for menor ou igual a 0,1, então existe uma inconsistência, só que ela é aceitável. Agora, se essa inconsistência for maior do que 0,1, então ela é alta. Significa que a minha matriz de comparação está sendo muito inconsistente. O que significa ser consistente ou inconsistente na prática? Quando uma matriz de comparação é consistente, significa que a pessoa que tomou decisão, ela tomou uma decisão bastante coerente em relação aos pesos que ela deu no critério lá no caso das universidades, por exemplo. Agora, quando ela é muito inconsistente, significa que o critério que o tomador de decisões decidiu ficou muito incoerente. Na prática, significa que é ideal que ele tome uma nova decisão, ele faça uma nova estimativa em relação aos pesos da matriz de comparação. Beleza? Bem, continuando então. Bem, aqui tem os exercícios, mas a minha recomendação é sempre vocês fazerem os exercícios resolvidos, né? Então, isso que a gente viu até agora foi a decisão sobre certeza. Vamos agora na tomada de decisão sobre risco. Ou seja, a partir de agora existe uma probabilidade em relação à ocorrência de cada uma das opções, de cada um dos eventos. E um critério interessante que a gente pode usar é a análise a partir da árvore de decisão, que é o que aparece aqui, ó. Isso aqui é uma árvore de decisão. Para entender esse exemplo, para entender esse conceito de tomar decisão sobre risco, vamos para esse exemplo aqui, que é um exemplo clássico, né? O investimento em mercado de ações. É um exemplo clássico de tomada de decisão sobre risco. Então vamos supor que a gente tenha 10 mil dólares e a gente tenha duas opções: investir na empresa A ou B. A empresa A, ela, embora seja arriscada, ela rende 50% do investimento. Ela pode render 50%, ou seja, eu posso ganhar 5 mil dólares se o mercado tiver em condições favoráveis. Agora, se o mercado tiver em condições não favoráveis, ou seja, ele tiver em baixa, eu perco 20%. Eu perco 20% do meu valor. Ou seja, eu perco 2 mil dólares. Eu investi 10 mil e perdi 2 mil. Se o mercado estiver em alta, eu ganho 5 mil. Se o mercado estiver em baixa, eu perco 2 mil. Que é o que está escrito aqui na tabela. A ação da empresa A, mercado em alta 5 mil, mercado em baixa menos 2 mil. Agora a empresa B, ela é mais segura. De que maneira? Que se o mercado estiver em alta, eu ganho 15%, mas se o mercado estiver em baixa, eu ganho 5% ainda, ou seja, eu nunca perco.
Ou seja, se ele está em alta eu ganho 1.500 e se ele estiver em baixa eu ganho 500. E aí ele diz o seguinte, olha, eu consultei o investidor, ele consultou e tem uma previsão de que o mercado, de 60% de chance do mercado estar em alta. Ou seja, existe uma probabilidade de ocorrência. Olha onde entra a probabilidade. Por isso que a gente chama de decisão de risco. Porque apareceu a probabilidade aqui, ó. Tem a probabilidade de ocorrência de 0,6 de mercado em alta e de 0,4, 40% do mercado em baixa. E aí como que eu tomo a decisão sobre qual das duas ações eu devo investir? A ou B? E aí uma maneira de analisar isso é fazendo o seguinte, ó, para a ação A, qual é o retorno esperado? O retorno esperado é 5.000 vezes 0,6, se o mercado está em alta, vezes a chance do mercado estar em alta, mais os 2.000 menos 2.000 vezes 0,4, que é a probabilidade do mercado estar em baixa. Então o retorno esperado para a ação A é de 2.200. Vou fazer a mesma conta para a ação B. Vou pegar a ação B para o mercado em alta, vezes a probabilidade de estar em alta, mais o retorno da probabilidade em baixa, vezes a probabilidade de do mercado estar em baixa, que dá 1.100. Ou seja, como o maior retorno é da ação A, então a decisão é investir na ação A. Repara que aqui a gente conhece, né, a probabilidade de ocorrência e a gente não está levando em consideração, a gente só está levando em consideração o risco, né? A gente não está levando em consideração o perfil do investidor, né? Ou o que eu vou fazer com esse dinheiro, né? Aqui tem várias abstrações que a gente pode fazer, porque logicamente se eu não vou precisar desses 10 mil dólares no próximo ano, então a princípio investir na ação A é a melhor opção. Mas se eu com certeza for precisar desse dinheiro, então às vezes eu não quero correr o risco de acabar perdendo esse dinheiro, acabar perdendo 2 mil. Se eu vou precisar de 10 mil, com certeza, então às vezes pode ser que B seja a melhor opção. Mas aqui nesse exemplo que a gente está analisando, o fato de que eu só estou olhando para o risco, independente do meu perfil de investidor, olhando apenas para o risco. Qual é a melhor opção? É a que vai me dar o maior valor esperado, porque eu conheço a probabilidade de ocorrência de mercado em alta e mercado em baixa. E uma outra maneira de representar isso é usando a árvore de decisão, que fica até mais claro esses cálculos. E a árvore de decisão ela funciona da seguinte maneira, ó. Cada quadrado representa o ponto de decisão e o círculo representa o evento. Então a minha decisão é investir em A ou B, e eu tenho esses dois eventos, que são investir, que é o evento associado a investir na ação A. Quais são os eventos? O mercado está em alta, 0,6, que me dá 5 mil. O mercado está em baixa, 0,4, que eu perco 2 mil. E a mesma coisa para as ações de B. Aí se eu fizer aqui, 0,6 vezes 5 mil, 0,4 vezes menos 2 mil, eu vou ter o valor esperado para A. Se eu fizer 0,6 vezes 1.500 mais 0,4 vezes 500, eu vou ter o valor esperado para B. E aí eu comparo esses dois valores e no nosso exemplo chega à conclusão de que a melhor opção é investir em A. E aí na terminologia, esses mercados estarem em alta ou em baixa é o que a gente chama de estado da natureza, que no nosso caso eles são probabilísticos. Só que nem sempre a gente conhece qual é a probabilidade de ocorrência dele, nem sempre. Quando a gente conhece é o que a gente chama de tomada de decisão sob risco. E quando a gente não conhece, é a tomada de decisão sobre incerteza, que a gente vai ver daqui a pouco. Então essa que é a grande diferença. Esses estados da natureza, que são todas essas variáveis associadas, no nosso exemplo, a eu ter lucro ou perdas, ou ao que vai definir o meu valor esperado, esses estados da natureza, quando eu conheço a probabilidade, eu digo que a minha decisão está sob risco. Quando eu não conheço a probabilidade, eu digo que ela é uma decisão sobre incerteza. Ou seja, eu não tenho certeza nem sobre a probabilidade dela. Aí aqui vale a pena vocês verem o exercício resolvido que tá... Tem um exercício resolvido interessante de vocês fazerem. É esse aqui, ó. Dei uma lida aqui nesse item. Vou deixar para vocês darem uma lida aqui, isso aqui vocês. E dar uma lida nesse exemplo e vão vendo exatamente como é que fez. Tentem refazer esse exemplo para vocês entenderem bem esse conceito.
Tá bom, galera? Aí eu vou discutir um pouco, sempre pule os exercícios que não são exercícios resolvidos. Aí eu vou discutir um pouco sobre essa questão do risco, né? Então dei uma lida aqui, que eu vou discutir bem rápido isso aqui, que dá pra vocês entenderem lendo, que aqui diz o seguinte, né, que se eu vou investir ou não, depende de qual é o perfil do investidor. Tem gente que é mais cautelosa, tem gente que é mais propensa a risco. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, ou no exemplo geral, imagina que eu tenha a mesma probabilidade de ganhar 10 mil dólares no investimento, seja igual à probabilidade de eu perder 10 mil dólares. E aí, mesmo as probabilidades sendo iguais, vai ter gente que vai querer arriscar e vai ter gente que não vai querer. Ou seja, porque tem gente que vai olhar para aquilo que eu vou ganhar. O que eu vou ganhar tem mais peso na minha decisão. E aí, naturalmente, a pessoa vai querer investir porque ela tem chance de ganhar 10 mil dólares. Mas tem gente que vai ver que tem mais peso no quanto vai perder. Ora, se eu tenho chance de perder 10 mil é muito para se perder. E aí o cara vai optar em não investir. Por quê? Ele é mais cauteloso. A decisão do que ele vai perder tem mais peso do que a decisão sobre o que ele vai ganhar. E aí dei uma lida nessa parte aqui também que é muito importante. E aí olhem para esse gráfico daqui e essas explicações aqui que vão dar uma boa noção do que eu acabei de falar. Sobre essa questão de o quão cauteloso ou quão propenso ao risco é o investidor. Beleza? E aí, então dei uma boa lida nisso aqui, tá? Isso aqui é importante de ler. Só como a explicação do livro está bem bonitinha, eu vou passar direto sobre isso. O ponto que eu vou focar agora um pouco mais com vocês, nessa parte final, é a decisão sobre incerteza. Ou seja, que ela significa o quê? Igual na decisão sobre risco. São ações alternativas que os retornos dependem dos estados aleatórios da natureza. Só que qual é a grande diferença aqui que eu falei com vocês? É que eu não conheço a probabilidade. Ou seja, realmente eu não sei qual vai ser o estado da natureza. Ou seja, qual vai ser a condição. Se o mercado vai estar em alta, se o mercado vai estar em baixa. Eu não conheço isso. E é que ele representa isso através de uma tabela, onde esse S1 e S2 são os estados da natureza, e A1, A2, AM são as decisões que eu vou tomar. Então, por exemplo, se eu tomei a decisão 1 e eu estiver no estado 1, eu vou ter esse retorno que está aqui. Agora, se eu tomei a decisão 1 e ele estiver no estado 2, eu vou ter esse outro retorno. Então, cada elemento vai me dar um retorno que pode ser tanto ganho, né, se for uma matriz de ganho, quanto a perda, se for uma matriz de perda. Beleza? Onde cada coluna me diz o estado daquele parâmetro e cada linha me diz qual é a ação que eu tomei. Beleza? Então, aqui ó, é o que ele fala aqui, ó, a diferença em tomar decisão sobre risco e sobre incerteza é que na incerteza a distribuição da probabilidade de cada estado é conhecida. Agora, sobre incerteza, é que a distribuição não é conhecida, ó, de N é desconhecida ou não pode ser determinada. Então, sobre incerteza, eu não conheço ela. E aí existem 4 critérios de decisão que eu vou falar aqui para vocês rapidinho. Então, quais são os critérios de decisão para quando eu estou nesse domínio da incerteza? Um deles é o critério de Laplace, que é conhecido também como princípio da razão insuficiente. Que ele diz o seguinte, ó, tá, como as distribuições de probabilidade não são conhecidas, não há nenhuma razão para acreditar que as probabilidades sejam diferentes. Ou seja, eu acredito que todas as probabilidades de ocorrência, S1, S2, S3, S4, eles têm a mesma probabilidade. Que é bastante otimista isso. Ora, se elas têm a mesma probabilidade de ocorrer, eu vou escolher aquela alternativa que vai me dar o maior retorno. Beleza? Ou seja, dado que o retorno representa o ganho, a melhor alternativa é aquela que maximiza a soma de todos os retornos dividido pelo número de elementos. Então essa premissa aqui ela é bastante otimista. Se a pessoa for bastante otimista, ela vai escolher a opção que dá o maior retorno.
A que vai dar o maior retorno é a que eu vou escolher como uma opção, independente de quais são as probabilidades, de quais são as outras opções. Porque às vezes, por exemplo, eu posso ter uma ação, por exemplo, essa ação 1, ela vai me dar um retorno de 10 mil. Só que ao mesmo tempo, se for numa situação desfavorável, ela me dá uma perda de 10 mil. Não importa, eu vou olhar só o ganho de 10 mil. Como esse ganho é o que me deu o maior retorno, né, no caso aqui na soma, no somatório, ele me deu o maior retorno. Se a gente somar todos os elementos, ó, deixa eu tentar explicar aqui olhando para isso aqui. O que isso significa? Se eu somar, eu escolhi A1, quer dizer, eu tenho A1, vou somar todos esses valores aqui e dividir pelo número de valores. Faça a mesma coisa com todos. Ora, se todos os estados têm a mesma probabilidade de acontecer, então aquela ação que me der o maior retorno médio, vamos botar assim, que seria a soma de todos os valores dividido pelo número de valores, essa é a que eu vou escolher. Porque eu estou partindo da premissa de que pode acontecer qualquer estado da natureza tem a mesma probabilidade. Então eu vou escolher aquela ação que me dá o melhor retorno, que maximiza o meu retorno, no caso do ganho, ou que minimiza o meu prejuízo, no caso disso daqui ser uma matriz de perda. Beleza? Agora existe outro critério que é chamado de minimax ou maximine, né? Depende se você está com uma matriz de ganho ou uma matriz de perda. Que ele diz o seguinte, ó. Ele é bem mais conservador. Aqui é um critério bastante otimista. E esse minimax ou maximine, ele é bastante conservador. Que ele me diz o seguinte, ó. É baseado na atitude de obter o melhor das piores condições possíveis. Ou seja, ó, por exemplo, ó, vamos olhar para esse exemplo aqui. A gente tem, ó, se eu tomar a atitude de ação 1, eu ganho 11 mil. Isso aqui quer dizer, isso aqui é uma matriz de prejuízo. Então vamos lá, olhando para essa matriz de prejuízo. Se eu tomar a atitude 1 e ocorrer S1, eu tenho uma perda de 11 mil. Se eu tomar, mas entretanto, se ocorrer S2, eu tenho uma perda de 90. Agora, se eu tomei a atitude A2 e ocorreu S1, eu tenho uma perda de 10 mil. Se eu tomar a atitude A2 e ocorrer S2, eu tenho uma perda de 10 mil também. Então o que ele faz? Primeira coisa que a gente tem que ver é qual é o máximo de cada linha. Ou seja, olhando para cada linha, qual foi o máximo? O máximo dessa linha é 11 mil e o máximo dessa linha é 10 mil. Ou seja, por que eu pego o máximo? Porque eu levo em consideração que vai ocorrer o pior dos estados possíveis. Ou seja, dentre todos os estados da natureza, eu considero que vai ocorrer o pior. Se vai ocorrer o pior, qual é a ação que minimiza para o caso de ocorrer o pior? É só eu pegar o mínimo do pior estado. O mínimo do pior estado é o 10 mil. Então eu vou tomar a ação 2. Tá vendo? No critério mini-máximo, que é pegar o mínimo do máximo, que é pegar o mínimo, o melhor caso pro pior estado, eu escolheria a ação 2, que vai me dar essa perda só de 10 mil. Então repara que ele é um critério bastante conservador. Por quê? Eu estou considerando que vai acontecer o pior caso possível. E a mesma maneira no caso de uma matriz de ganho. Eu vou considerar aquela linha que me deu o pior ganho possível, e aí vou escolher a ação que seria dessa linha, né? Qual é a ação que maximiza o meu ganho? Qual é a ação dessa linha que dá o maior ganho? Beleza? Então essa que é a ideia. É a gente escolher, no caso do prejuízo, escolher o pior caso, e aí desse pior caso escolher a ação que minimiza o prejuízo. E no caso no máximo mínimo, né, é escolher o caso que vai dar o menor ganho, e aí desse estado que deu o maior ganho, eu escolho a ação que maximiza o ganho, que dá o maior ganho possível. Agora, o que é o critério de arrependimento de Savage? É um conservadorismo um pouquinho mais moderado. Que ele, ao invés da gente fazer esse critério muito conservador, do máximo mínimo ou mínimo máximo, a gente faz a diferença
do que a gente, que a ideia é o que a gente perderia caso ocorresse a outra opção. Ao invés de escolher a opção que, ao invés de ocorrer a opção que eu esperei que acontecesse, o que eu perderia se acontecesse a outra opção. E aí eu escolho aquela opção que vai me fazer perder menos, ou seja, que vai me fazer me arrepender menos. Então funciona da seguinte maneira, ó, pegando esse mesmo exemplo, o que a gente faz? A gente pega o mínimo, tá vendo? 10.000 de cada coluna e subtrai de todos os elementos. Então vou fazer 11.000 menos 10.000, que deu 1.000. 10.000 menos 10.000, que deu 0. Aqui o mínimo é 90. Aí faz 90 menos 90, que dá 0, né? Que está errado, aqui é 0. E 10.000 menos 90, que dá 9.910. E aí o que eu escolho? Aí eu uso de novo o critério do mínimo máximo, que é pegar... Eu uso de novo o critério do mínimo máximo, que é pegar o mínimo do máximo. Ou seja, qual é o mínimo do máximo? É justamente pegar o 1.000, que nos recorre até a ação 1. O que significa eu pegar a ação 1? Que caso aconteça, ó, peguei a ação 1. Se acontecer S2, eu só tenho um prejuízo de 90, ó que beleza. Mas se acontecer S1, eu vou ter um prejuízo de 11.000. Ah, se eu tivesse escolhido a A2, aí eu só teria um prejuízo de 10.000. Ou seja, estou perdendo R$1.000, $1.000 em relação a se eu tivesse escolhido a A2. Mas, se eu tivesse escolhido a A2 e aconteceu S1, realmente, ó, tive um prejuízo de R$1.000 a menos. Mas e se tivesse acontecido S2? Eu só teria um prejuízo de 90. Ou seja, olha o quanto que eu me arrependi. Estou me arrependendo de ter perdido 9.910. Ora, o arrependimento é maior aqui. E aqui o arrependimento é só de 1.000. Aqui o arrependimento é de 9.910. Então, eu vou escolher a 1, que é o que vai me gerar o menor arrependimento. Então, vocês veem que é um critério um pouco mais conservador. E aí aqui tem o critério de Hurwitz, né? O Hurwitz, que ele diz o seguinte. O que é o critério de Hurwitz? Ele você consegue definir o quão otimista ou conservador é o quão otimista ou pessimista é o tomador de decisão, baseado nesse alfa, que é o que ele chama de índice de otimismo. Se alfa é igual a 0, se a gente fizer alfa igual a 0, ele vai ser bastante conservador. E essa equação daqui vai dar exatamente igual àquela equação do minimax e max-mini, quando a gente bota alfa igual a 0. Se a gente botar alfa igual a 0,5, seria um critério sem otimismo e sem pessimismo. E aí seria uma equação mais geral disso aqui, né? Seria isso aqui fazendo alfa igual a 0,5. Ou seja, tanto pegar o máximo quanto pegar o mínimo tem o mesmo peso na hora de decidir. E botar alfa igual a 1, a gente vai pegar o máximo do máximo, né? Ou seja, se a gente fizer alfa igual a 1 aqui, isso aqui vai dar 0, a gente vai pegar o melhor caso, o melhor do melhor caso. Ou seja, eu já estou partindo da premissa de que vai acontecer a melhor opção para mim. Beleza, galera? Isso aí é um resumo, né? Leia aqui, ó, esse exercício que ele ilustra muito bem isso que eu falei agora, em relação ao valor esperado. Ele faz essas continhas que eu expliquei aqui mais ou menos, que eu passei um pouco a ideia. Então dei uma lida com calma em todas essas partes e dei uma lida também nesse exercício resolvido, ó, que ele vai daqui e ele termina aqui. E aí com isso, tá vendo? Ele termina aqui. Dei uma lida nele, ele é bastante interessante para fazer essa análise, para vocês entenderem melhor. E galera, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me contactem e caem dentro aí nos estudos, tá bom? Valeu!